Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aplicações das radiações corpusculares. Esse vídeo foi uma dúvida de um dos nossos seguidores, então resolvemos fazer um vídeo explicando exatamente essas aplicações. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. E também não deixe de ativar as notificações, porque toda semana a gente tem um vídeo de conteúdo e um vídeo corrigindo questões. Então vem comigo aí para entender mais sobre as aplicações dessas radiações corpusculares. Bom, então podemos definir as radiações corpusculares, que também podem ser chamadas de radiações particuladas, exatamente porque essas radiações são formadas por partículas, que por sua vez possuem massa e possuem carga elétrica, com exceção aí dos nêutrons, que eu também vou te mostrar. Então os nêutrons são radiações corpusculares, porém com essa exceção que os nêutrons não têm carga elétrica. Todas as demais que a gente vai falar aqui possuem aí carga elétrica e massa. Bom, e aí você deve estar se perguntando de onde vêm essas radiações? Qual a origem que essas radiações possuem? Na sua grande maioria, elas têm origem nuclear. E aí, na verdade, a gente pode falar até que todas, porque com exceção dos elétrons, porque todos nós lembramos lá que os elétrons estão na eletrosfera. E os elétrons, um feixe de elétrons, ele é uma radiação corpuscular, uma radiação particulada. E a origem desses elétrons, obviamente, é na eletrosfera. Todas as demais que eu vou te mostrar têm origem nuclear. Então, todo esse conteúdo aí, ele é estudado em física das radiações, mas também ele é estudado em física nuclear, exatamente a física que estuda aí sobre essas radiações e o comportamento do núcleo de átomos. Bom, quais são então essas radiações? Então nós vamos ter aí os elétrons, como você está vendo nessa listinha. Vamos ter as partículas alfa, as partículas beta, e aqui vale ressaltar que quando falamos das partículas betas, nós vamos ter as partículas betas positivas, ou seja, os pósitrons, e as partículas betas negativas, ou seja, os negatrons. Então elas têm esses nomes específicos aí para diferenciar a positiva da negativa. Vamos ter também os prótons e aí os nêutrons. Então nós estamos falando das partículas aí fundamentais que estão presentes no átomo e também nos átomos radioativos. Bom, então vamos agora começar a ver as aplicações de cada uma delas, que é exatamente o objetivo aí do nosso vídeo. Então, quando falamos dos elétrons, qual a principal aplicação? A gente já falou aí da origem desses elétrons, que é justamente na eletrosfera. E aí eu trouxe uma grande aplicação que eu acho extremamente benéfica aí, que é o uso na radioterapia. Então, o uso do feixe de elétrons na radioterapia, ele é muito comum para os tratamentos mais superficiais, exatamente porque o feixe de elétron não tem grande poder de penetração no meio, na matéria. Então, ele é utilizado para tratar aí lesões nos pacientes de radioterapia, porém mais superficiais. Mas também a gente deve destacar alguns pontos importantes aí das aplicações dos elétrons, como, por exemplo, na produção de raio-x. Então, nós sabemos que para produzir os raios-x, nós precisamos do quê? De um feixe de elétron. Então, um feixe de elétron lá no interior da ampola, dos elétrons que saem do filamento em direção ao alvo, a gente tem aí, então, esse feixe de elétrons que vai interagir com o alvo e, consequentemente, produzir raio-x. E aí, a próxima aplicação são das partículas alfa. Então, a partícula alfa aí, ela é uma partícula emitida de núcleos pesados. Ela tem como característica, então, do que uma partícula alfa ela é formada? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela tem lá na sua composição esses 2 prótons e esses 2 nêutrons. Então, seria uma massa 4 e um número atômico 2. Por isso que também ela é conhecida como núcleo de hélio, porque ela tem exatamente as mesmas características desse núcleo de hélio, só não tem lá o elétron. Então, essa partícula alfa, hoje ela tem
aí uma aplicação, eu vou trazer aqui para aplicação na área médica, ela tem uma aplicação na medicina nuclear, através do elemento rádio 223, porque se você estudou, se você lembra lá, o rádio, ele é um emissor de partícula alfa, o rádio 226, por exemplo. Porém, esse que tem a aplicação específica na medicina nuclear é o rádio 223. E aí, esse elemento, ele tem um nome comercial, que é o Xofigo. E ele é utilizado no tratamento de metástase óssea, muito específico, de metástase óssea devido ao câncer de próstata. E aí isso melhora a qualidade de vida do paciente que tem esse tipo de metástase, especificamente devido ao câncer de próstata. Então essa é uma aplicação, né, bem na parte médica mesmo. Então vamos olhar aí mais aplicações dos outros elementos. Então agora eu estou trazendo aqui as partículas beta. Então isso aqui é bem interessante, por quê? Porque a gente tem, como eu falei, a beta+, que são os pósitrons, e aí a beta-, que são utilizadas para tratamento. Então, as beta+, são chamadas, como eu falei, pósitrons, e aí a gente tem a tomografia por emissão de pósitron. Então, que é o famoso PET. Então, isso significa que a aplicação principal aí das partículas beta+, é justamente no diagnóstico através do PET. E também as beta- têm a sua aplicação importante, que são os négatrons. Então esse é um nome que muitas literaturas trazem também. Então essas partículas aí são utilizadas para tratamento. Como, por exemplo, podemos citar aí quais elementos para beta-? Podemos citar o iodo 131, o lutécio 177, que são elementos específicos para serem utilizados no tratamento. Já a beta+, os pósitrons, os mais comuns e aí bem conhecidos, são o flúor 18, o galho 68, por exemplo, que são bem utilizados aí para os exames de PET. E aí eu trouxe essa aplicação bem interessante, que infelizmente a gente não tem ainda aqui no Brasil, que são os prótons, e aí a aplicação é a próton-terapia. Então essa figura aí de fundo que você está vendo é uma sala que é uma sala de próton-terapia, onde se utiliza um feixe de prótons para tratar. Então isso faz parte da radioterapia, então é uma técnica especial, e aí vai utilizar esse feixe de próton para tratar diversos tipos de lesões, né? O próton tem um comportamento diferente dos fótons no meio material, e aí esse comportamento, né, esse comportamento dessa radiação corpuscular no meio traz algumas vantagens do uso desse feixe de prótons. E aí eu quero ressaltar mais uma aplicação também, que é na produção de novos radionuclídeos. Na produção de radionuclídeos, podemos dizer assim. Então, para produzir radionuclídeos, nós também podemos utilizar o feixe de prótons lá nos ciclotrons, por exemplo. Então, tá aí duas grandes aplicações, né? Próton-terapia e também na produção de radionuclídeos. E aí, a última aplicação são os nêutrons, que a gente viu que é uma radiação corpuscular, mas com exceção que esses nêutrons não possuem carga elétrica. E os nêutrons, eles são abundantes onde? Nos reatores nucleares. Então, existe já pesquisas para uso de feixes de nêutrons para tratamento, mas hoje podemos destacar aí a principal aplicação, que é justamente a produção também de radionuclídeos, utilizando, por exemplo, captura de nêutrons. Então, nós podemos citar aí o iodo 131, ele é produzido nos reatores nucleares através de um processo de fissão que envolve a participação aí dos nêutrons. Podemos citar também o molibdênio 99, que ele dá origem ao tecnécio 99M. Então, guardem que a aplicação principal dos nêutrons ocorre lá nos reatores nucleares, e uma das aplicações principais é a produção de radionuclídeos.
Bom, então espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para dar aí uma visão geral das aplicações das radiações corpusculares, porque não basta, eu acredito que não basta só saber o que é cada uma das radiações, o que acontece com cada uma delas, mas também é importante saber onde cada uma delas é aplicada, né? Eu acho que é a grande mágica do uso das radiações aí, de uma forma geral, são as aplicações que trazem benefícios para a humanidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha lá. Se você não está inscrito no canal, já aproveita e também se inscreve. E aí, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!